Alô, você que acompanha o tcmnoticia.com.br. Vamos a mais um TCM Podcast. A gente falando sobre eleições 2024, os bastidores das campanhas eleitorais. Hoje a gente recebe aqui Joyce Moura, que é jornalista, é também estrategista política eleitoral. Vamos contar um pouco mais da sua experiência. Seja bem-vinda aqui ao nosso TCM Podcast, Joyce. Muito obrigado aqui por ter topado vir conversar conosco. Eu que agradeço, Vanúvio, o seu convite. Fiquei muito feliz e honrada de participar, porque eu gosto muito de falar sobre política, sobre a experiência na política e levar também um pouco de conhecimento sobre política, sobre eleição para as pessoas, que eu acho que não basta a gente ter conhecimento, acho que a gente tem que repassar. Então, muito obrigada pelo convite. E tem uma coisa que chama a atenção, né, quando a gente fala sobre as campanhas políticas, aquilo tudo que envolve o ano eleitoral, que é a presença de uma mulher no comando dessa comunicação política eleitoral, porque normalmente é um homem que faz, ou são grupos de homens. Sim. E você meio que fura essa bolha, né, com sua presença de mulher. E você sentiu muito isso já falando sobre a sua experiência de hoje? Sim, senti muito, Vanúvio. Quando eu fiz a minha pós-graduação em marketing política eleitoral, éramos 3 mulheres de 38 pessoas na sala. Eram 3 mulheres. Eu fiz 2005 a minha pós-graduação, né? Inclusive, esse ano está fazendo 20 anos que eu terminei jornalismo, né? E logo no segundo ano de faculdade eu já caí em estágio de assessoria política. Depois eu fui fazer a pós-graduação em marketing político. E aí o que era que a gente sentia muito? Que tinha muitas mulheres fazendo assessoria de imprensa. Mas na estratégia de marketing político, no marketing político que a gente chamava de marqueteiro, e hoje as pessoas acham pejorativo, eu não acho, né? Porque depois de Duda Mendonça, depois de João Santana, as pessoas começaram a achar pejorativo, mas eu não acho, inclusive, que Duda Mendonça foi o primeiro livro que eu li, foi o de Duda, que foi o que me inspirou, que foi o que me fez gostar muito de política. E eu ainda sinto muita falta de mulheres à frente das estratégias. Mas, por exemplo, eu faço parte de um grupo, de uma associação de profissionais de marketing político, que hoje tem muitas mulheres. Eu percebo que as mulheres estão adentrando nesse mercado e estão crescendo. E eu acho interessante. E isso vem muito da questão do marketing digital. Depois do marketing digital, apareceram mais mulheres. Mas antes, quando era o off, do analógico, existiam pouquíssimas. Eu acho que aqui em Mossoró, eu acredito que só tinha eu. Mas a mulher, ela tem dificuldade de colocar a sua ideia. Quando existe um grupo de homens, ainda mais quando o homem é o candidato, o homem está ali naquela liderança, a mulher, ela tem essa dificuldade de ser ouvida. Como é que você consegue ser ouvida em meio a um ambiente masculino, em um ambiente deste tipo? Eu confesso que no início, eu bem mais jovem, era bem mais difícil. Depois que a gente se conhece, né, e a gente entende que a gente tem que mostrar argumento, que a gente tem que mostrar métricas, que a gente tem que mostrar, olha, isso aqui deu certo, olha só. Se ele não acredita em mim, que sou mulher, olha aqui os números. Né? Você está vendo isso aqui porque a gente sabe que em campanha política tem muito pitaqueiro, né? Tem muita gente que dá pitaco e não sabe de nada. Na verdade, os achismos. E campanha não se faz com achismo. Campanha se faz com pesquisa, campanha se faz com dados, campanha se faz com estratégia. E aí, o que é que eu faço? Eu mostro o planejamento, mostro a estratégia, mostro as métricas, mostro os dados, mostro os resultados, para que ele entenda que a comunicação política vai além dos pitacos. A gente já colocou neste primeiro momento esta sua experiência profissional como mulher neste meio tão masculino de homens, mas vamos voltar um pouco. Sim. Voltar à fita. Há alguns anos atrás, você estava me contando que começou a gostar. Ninguém faz política sem gostar, né? E você começou a gostar de política
com 6 anos de idade. Como foi isso? Uma criança. Uma criança. Quando eu falo isso, tem muita gente que não acredita, mas é interessante. 6 anos de idade, aqui em Mossoró, eu já acompanhava os comícios, e o que me chamava a atenção, depois que eu cresci, foi que eu fui lembrar, né? Poxa, quando eu tinha 6 anos, eu já gostava de política, porque o que me chamava a atenção eram os símbolos das campanhas dos candidatos. E eu me chamava a atenção porque naquela época, em 88, era muito forte. Foi uma campanha muito acirrada aqui em Mossoró. E os símbolos que os candidatos usavam eram símbolos que até hoje as pessoas lembram. E eram muito fortes. E eu ficava lembrando daquilo. Valnúvio, eu gostava de assistir programa eleitoral. Eu sentava, porque quase ninguém gosta. Hoje em dia, que são mais bem produzidos, mais bem elaborados, ok, né? Você é um filme. Né? Mas antigamente não era. E eu sentava para assistir os programas eleitorais. Uma criança deixar de assistir o desenho ali para poder acompanhar. Pois é, os programas eleitorais. É tanto que a coincidência, né? Meu primeiro trabalho em campanha de verdade foi na produção de um guia eleitoral, que lá na Paraíba a gente chama guia eleitoral, né? De um programa eleitoral gratuito. Na produção de jornalismo, que era exatamente para produzir esses filmes. Tá, mas vamos explicar aqui. Tá. Você é moçoroense, sim, mas é formada lá na Paraíba. Sim, exatamente. Na Estadual da Paraíba. Eu digo que eu sou moçorocampinense. Moçorocampinense. Se formou lá em Campina Grande em jornalismo. Em jornalismo, comunicação, exatamente. E como foi? Porque você já gostava de política já quando criança. E ali o seu primeiro curso, jornalismo, já foi para também ficar atenta a isto, como era que era o funcionamento da política lá de Campina Grande? Você já tinha essa ideia já, não? Não. Eu fiz jornalismo porque uma professora minha, acho que todo mundo aqui em Mossoró conhece, Geni, foi minha professora de geografia no Diocesano. E ela dizia que eu escrevia muito bem. E para você ter uma ideia, eu sempre fui muito fã de Ayrton Senna. E eu tenho uma lembrança muito forte do falecimento de Ayrton, e que foi a minha primeira matéria escrita. Eu tinha um diário e eu lembro do circuito de Imola na Itália, a curva Tamburello, que ele faleceu, a quilometragem que ele via. Então eu escrevi como se fosse uma matéria, a morte de Ayrton, sabe? E aí Geni dizia, você vai ser jornalista, você escreve muito bem. E aí eu fui na onda de Geni, não sei se fui bem ou se foi mal, não sei se Geni fez bem ou mal. Mas tinha família lá em Campina Grande? Não tinha família em Campina Grande. Saí daqui com 17 anos. Caiu de paraquedas lá. Passei no primeiro vestibular, aos 17 anos, fui morar num pensionato de uma pessoa daqui de Mossoró, que tinha um pensionato lá em Campina Grande. Aí morei 1 ano, tinham pessoas moçoroenses já lá, meninas moçoroenses, e aí com 1 ano que eu morei no pensionato, a gente se juntou, eu e mais 2, e fomos morar num apartamento. Eu morei 9 anos em Campina Grande, porque eu fiz graduação e depois fiz pós-graduação em marketing política eleitoral, assessoria de imprensa, e fui ficando. Eu só voltei para cá por causa da minha família, porque minha vida profissional já estava bem encaminhada lá. Mas você disse que ainda ali no começo da faculdade já começou a ter o contato com o ambiente político, jornalismo voltado ali para o espaço político. Isso. E como foi esse começo? Segundo ano de faculdade, eu já fui estagiar num portal de notícias, Paraíba Online, que ainda existe. Foi o primeiro portal de notícias da Paraíba e era totalmente voltado para a política. Fui estagiar no Paraíba Online, já comecei a escrever sobre política, né? De lá, já caí dentro da assessoria do governo do estado, que era o então governador Cássio Cunha Lima. E aí a campanha para a reeleição dele em 2006 foi a minha primeira campanha. Foi quando eu fui convidada para fazer a campanha, que foi na produção do guia eleitoral. Produção de jornalismo do guia eleitoral. Mas eu não me contentei, Valnúvio, porque eu sou curiosa. Eu digo, eu vou ficar aqui só nessa produção do programa. Aí eu saí andando lá, para você ter uma ideia, você conhece o Pôr do Sol do Jacaré? Não conheço. Que onde tem o bolero de Ravel e tal. O espaço que a gente ficava era lá, para você ver. Era tão gigante que a gente chamava de Projaca. De tão grande, de tanta estrutura que tinha. E a estrutura era toda lá, da campanha. Tudo de rádio. Tinha jingle. Um dia outro não, era o programa eleitoral para governador, né? E todo o programa para governador tinha um jingle diferente, porque tinha uma banda lá, que era um pessoal de Recife maravilhoso. Bequinho e tal. Faziam músicas para programas específicos. Então, eu saí passeando por todos os setores. Você chegou como estudante, mas a sua curiosidade fez você ali
conhecer esses outros ambientes, esses E em outros 2006, espaços. eu já não era mais, já tinha terminado. Eu terminei em 2004, a faculdade de jornalismo. Em 2006, eu continuei a assessoria do governo do estado. Em 2006, eu já não era mais estudante. Eu já fui para... Já estava fazendo pós-graduação de marketing político. Você já participou da reeleição Isso. e continuou ali também. Eu participei do final da eleição dele, a primeira, Sim. e fui fazer a campanha de reeleição. E aí fui passeando, né? Fui para o programa produção de rádio, para ver como era a produção de rádio, de guia eleitoral. Fui fazer a questão da edição do programa eleitoral, que eu acho interessantíssimo. Inclusive, tem um colega meu aqui, que é um dos grandes produtores de vídeo aqui em Mossoró, Jetson, que trabalhou comigo em 2012 na campanha municipal aqui em Mossoró. E ele diz: Joyce, você me ajudou muito a saber montar vídeo, exatamente por isso. Porque eu saí lá do meu cantinho de produção de jornalismo, fui lá para o lado dos meninos que faziam a edição do programa eleitoral, aquela junção das frases. Corta a frase de fulano, bota, encaixa aqui nesse texto. Eu adoro isso. Então, tudo faz parte ali do planejamento, né? Exatamente, exatamente. Aí eu fui fazendo isso. E aí, Valnúvio, quando eu cheguei perto do marqueteiro, Zé Maria, que é maravilhoso, que eu vi Zé Maria estudando com Cássio um discurso. E aí, Cássio é um senhor da oratória. Depois eu vou rebobinar e falar uma curiosidade sobre isso. Ele só lia o TP uma vez. Aquela memória fotográfica. Ele só lia o texto uma vez, passava. Aí eu disse, meu Deus, é isso que eu quero. Porque o gestual eu sou louca por comunicação não verbal. E aí o gestual dele combinava com o que ele falava. Não tinha nada fora do lugar. O que eu quero rebobinar é que quando eu cheguei em Campina Grande, em 2020, quando eu passei no vestibular, era campanha municipal. E eu nem sabia. 2020 não. 2020? 2020. 2020 não. 2020 foi agora. 2000. Ora, 2000. No ano 2000. Vou fazer 20 anos já. Foi em 2000. Em 2000, era campanha municipal. Eu não sabia que Cássio era candidato, porque eu tinha acabado realmente de chegar. E eu estava no centro da cidade, parei em frente a uma loja de eletro e estava lá aquele homem falando na televisão e eu parei. Que oratória é essa? Eu sou encantada com oratória, com pessoas que falam bem. E aí depois eu vou falar a você o que é que eu acho que é falar bem. E aí eu disse, esse cara fala muito bem. E aí trabalhei, foi minha primeira campanha. E quando eu vi ele produzindo o VT ao vivo, eu digo, meu Deus do céu. E assim, a questão do falar bem, que antigamente a gente... Até hoje, tem muita gente no interior que diz assim, eu quero fazer um curso de oratória para falar bem, mas eles acham que é falar difícil. Mas não é falar difícil. É falar de forma com que você entenda, com que seu público entenda. Quanto mais fácil... Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, mais você se conecta com seu eleitor. O que é que vale a pena você estar falando palavras difíceis e seu eleitor não entender? Mas você sabe que existem histórias, existem até livros que contam, né, vídeos de pessoas que estão falando até em francês, inglês, e está lá o povo batendo palma porque acha bonito, mas não entende nada. E os Cunha Lima, lá da Paraíba, para além dessa postura, tem também a voz, a poesia. Sim, Ronaldo Cunha Lima, os comícios dele eram lotados porque ele fazia todos os discursos dele em prosa, versos, né, poesia. Era um espetáculo, Era um né? espetáculo. Inclusive, eu estudei com uma pessoa que trabalhava na casa de Cássio. E ela disse que Ronaldo colocava os filhos para ficar de frente para um espelho, lendo, declamando as poesias e fazendo gestual. Isso é uma outra política que a gente não vê aqui no Rio Grande do Norte, a gente não vê aqui em Mossoró, que é aquela política mais cultural, aquela coisa mais... Tem os símbolos políticos, mas tem aquela coisa literária, aquela coisa estudada. Isso. Me parece que lá na Paraíba, até mesmo por causa dos Cunha Lima, isso tornou um pouco mais comum. Mas aqui não, né? Tem esse outro perfil. Lá eles têm mais
poesia estampada na política. E a questão do improviso, por exemplo, eu tenho um amigo que é médico, e aí dele, depois soube que eu trabalhei com o Cássio, e ele disse, Joyce, eu estava dando um plantão em tal cidade, na Paraíba, e aí eu ouvi um discurso. Simplesmente, Cássio começou um discurso por causa de uma borboleta que passou na frente dele. Depois ele olhou para as pessoas estavam em lágrimas. Já que você citou nessa questão da emoção, onde é que chega a emoção numa campanha eleitoral e qual é o diferencial da sensibilidade de uma mulher? Sim. Quando a gente fala de busca pelo voto, muito se fala sobre o impacto da emoção, mas na sua experiência lá na Paraíba e aqui, o que você destaca nesse quesito? Volnúvio, desde lá, quando eu comecei o marketing político, que não mudou. Voto à emoção. É lógico que existe valores, princípios, trabalho, propostas, tudo, mas ele vem embalado no papel da emoção. Se não tiver emoção, não conecta. Eu ouvi essa semana uma frase que eu achei perfeita, a mulher Carolina. Ela disse, palavras transmitem ideias, gestos transmitem emoção. E quando você fala com emoção, você traz o eleitor para si. Você tem que gerar emoção nas pessoas para que as pessoas entendam que são semelhantes a você. Ora, eu não voto em alguém que não pareça comigo. Eu sempre digo, minha gente, eleitor vota nele, não é em você não. Então você tem que provar para ele que você é semelhante a ele. O que é que você tem que destacar? É só para o que você fez, o que você vai fazer, isso, aquilo? Não. Você tem que mostrar seus valores, os seus princípios, como é que você é em casa, como é que você é com seus amigos, sabe? Trabalho, sim, porque você tem que mostrar confiança, garra. Mas ele tem que perceber que você se parece com ele, porque ele vai querer eles lá representado. E se você não se apresenta como um semelhante a ele, e a gente percebeu isso muito recentemente, né? Na campanha de 2018, isso ficou muito claro com a divisão que a gente teve de pessoas que parecem com A e pessoas que parecem com B, né? Que se assemelham. É isso. Mas a emoção, o candidato tem que passar. Mas a mulher, ela consegue pegar aquela borboleta que está ali no espaço e transformar aquilo em lágrimas? Volnúvio, eu sinto muita... Sabe o que é que eu sinto? Quando a mulher chega para mim, lá na agência, a gente tem que fazer primeiro uma terapia, meio que, sabe, fazer uma terapia psicológica, porque a mulher chega muito assustada, chega muito retraída, e a gente sabe que da comunicação não verbal que a gente estuda, que chega com os ombros mais assim, que não chega do tamanho grande que ela tem que ser, porque acha que ali não é o lugar dela, porque acha que não vai saber discutir com o homem pautas que se discutem na sociedade, porque, infelizmente, os partidos não investem na capacitação das mulheres. E a gente vive numa sociedade que não foi trabalhada para que a mulher ocupe espaços políticos, né? E aí, quando a gente consegue dessa mulher, eu normalmente eu tenho um cuidado muito grande para conversar com essa mulher. Vou citar exemplos, sem citar nomes. Tem uma cliente que hoje foi eleita prefeita e eu fiz a campanha dela e ela tinha muito medo de falar em público, muito receio de tudo. E hoje eu até me emociono, e ela também, porque ela consegue muito bem falar. E eu dizia, fulana, eu vou lhe pontuar o que você tem que falar, porque são palavras-chave que você não deve deixar de falar, porque a gente faz uma análise SWOT, que é aquela famosa FOFA, né, que são fraquezas, oportunidades, fortalezas e ameaças. E o que é que a gente tem que destacar do político, do nosso candidato? Os pontos fortes, as oportunidades. A gente tem que potencializar isso e minimizar o que ele tem de ponto fraco, né? E aí eu colocava tudo que ela tinha que potencializar e eu dizia, mas você, era a primeira vez que ela era candidata, ela era concursada, não tinha nada a ver com política, estava saindo, metendo a cara, mas era uma pessoa muito popular, simples.
E aí eu disse assim, mas quando você começar a caminhar, a fazer as visitas, nós mulheres somos muito sensíveis e observadoras, né? A gente vê num ângulo de 360 graus. Eu sei disso. Não é? Aí eu dizia assim, eu tenho certeza que você vai enriquecer muito o seu discurso quando você começar a observar e sentir as dores das pessoas. E dor é diferente de problema. Aí ela dizia, como assim, Joyce? Eu disse, dor, problema é uma rua que está cheia de buraco. A dor é a da mãe que leva a filha ao colégio pelaquela rua e de repente ela cai num buraco e quebra a perna. Quando você começar a sentir as dores das pessoas, você vai enriquecer muito o seu discurso. Porque você vai poder citar. Você vai poder citar fulano, que isso. E hoje em dia, o discurso dela é maravilhoso. Porque ela se aproximou das pessoas, ela se conectou de uma forma que ela consegue a empatia. Se colocar no lugar das pessoas e trazer para si, porque não é empatia não só de se colocar no lugar, mas de saber que ela, como gestora, tem que tentar resolver. E aí o discurso dela é muito bom mesmo. E no dia 7 de setembro, eu me lembro muito, e eu fiquei muito feliz com esse recorte que ela fez, porque ela pediu para eu escrever um discurso, e aí eu fiz um discurso bem lúdico para falar da cidade, porque a cidade é uma cidade rica, uma cidade de poetas. E um dia anterior eu tinha falado de Maria Leopoldina, da importância de Maria Leopoldina no 7 de setembro, né? Na independência. E eu não tinha colocado isso no discurso. E ela colocou por ela mesma, e aí todo mundo elogiou. Eu quase chorava quando eu vi. Eu disse, poxa, que felicidade. Você falou um exemplo aí de atuação profissional junto a uma mulher no meio da política, de uma candidata. Sim. De uma prefeita. E você tem uma agência, que é a Realize Comunicação, Isso. que dá esta atenção, este foco a mulheres na política. Isso. Mas as mulheres, pelo que a gente tem observado, isso é comum, todo mundo vê isso, as mulheres normalmente são peças colocadas ali para representar um grupo de homens. Infelizmente. Não são mulheres que, por iniciativa própria, pelo menos a maioria delas, que tem essa disposição de ir à luta, de fazer essa representação política. E não deve ser fácil para essa mulher, que está sendo posicionada ali como uma peça, ainda mais fazer a comunicação de quem é esta mulher política. E aí você disse que primeiro tem que ter uma terapia com ela. Mas esse trabalho seu vai também ter o convencimento dessa turma aí, desses homens todos? Volnúvio, é um trabalho hercúleo. Não é fácil, hein? É um trabalho que não é fácil. Inclusive, a gente falava aqui em off, eu já cheguei a pedir para sair, né, de campanhas, porque não consegui, inclusive, fazer, demandar essa questão de dizer o que a candidata precisava fazer, porque os homens queriam que ela fizesse de um jeito, mas que a gente tinha pesquisas e a gente tinha feito a pesquisa em profundidade, a entrevista em profundidade, a gente tinha feito a entrevista diamante, a gente tinha pesquisas em mãos, e eles queriam que a gente fizesse do jeito deles. E aí eu pedi para sair. Porque eu acho que eu, como assessora, como estrategista, eu tenho que dizer a você, que é meu cliente, o que você precisa fazer para a sua comunicação política ser assertiva e, sobretudo, afetiva, que aí vem a questão da emoção. E não o que as pessoas querem, porque, infelizmente, há uma forma muito, muito profunda da gente querer ficar dentro da nossa bolha. Na política, é muito difícil um grupo conseguir enxergar fora da bolha. E eu, aqui, como estrategista, tenho que me manter, embora a gente crie laços com os nossos clientes, mas eu tenho que me manter aqui, técnica, porque eu tenho que olhar fora da bolha. Porque se eu estiver lá dentro, fora da bolha, eu não vou fazer estratégia assertiva. Concorda? Eu tenho que estar fora da bolha para conseguir ver os adversários, conseguir ver o que é que agrega, o que não agrega, conseguir, inclusive, ver quem é que está dentro do grupo que não está agregando em nada. Porque, às vezes, o próprio marido da candidata, estando no cantinho dele, escondida, é melhor do que ele está aparecendo. Qualquer coisa desestabiliza ali. E isso é muito difícil para a gente dizer, principalmente para ele, né? Uhum. Chegar e dizer, se você ficar só nos bastidores, é melhor para sua esposa. E você é quem diz isso. E sou eu que digo isso. Ela não vai dizer, né? Pois é.
E aí isso é bem complicado e normalmente as pessoas têm uma certa rejeição à estrategista. Quando é que você acha que isso vai mudar? Que as mulheres vão deixar de ser peças para ser aquelas que realmente se preocupam, de que realmente é preciso entrar na política, de que os partidos eles não são ali os donos do ambiente masculino, enfim. Você acha que isso ainda vai acontecer, Joyce? Eu acho que a gente já avançou um pouco a passos de tartaruga, mas eu tenho fé. Um dia isso vai acontecer ainda. Eu tenho fé que um dia isso aconteça e onde eu puder levar minha voz para que isso aconteça, eu vou levar. Porque eu acredito que a gente não pode ser subrepresentada. E eu sou muito grata aos homens que estão na política, que a gente já avançou em algumas políticas para mulheres pela ajuda deles, sim. Mas eu acho que são subrepresentações, sabe? Eu sempre faço uma analogia com relação a mim. Eu era muito obesa e eu sofri gordofobia. E só eu sei o que é sentir gordofobia. Ser vítima de gordofobia. Então, nós, mulheres, temos pautas que só nós sabemos. Que você, homem, pode imaginar, pode ser sensível, mas você não vai saber o que é sentir. Então, nós precisamos de mais mulheres nos lugares de poder, nos lugares de decisão, porque elas vão saber exatamente o que é que nós sentimos. A dor. A dor, exatamente. E não o problema. Porque o problema é fácil dos homens saberem. Mas a dor, nós sabemos. Joyce, você se considera uma profissional do analógico ou do digital? Valnúvio, eu me considero dos dois. Eu vim do analógico, eu aprendi lá atrás, eu fiz marketing político e jornalismo lá há muito tempo, mas graças a Deus eu vim caminhando junto com o digital. Eu tenho amigas que são super resistentes ao digital e ficaram para trás. E a gente sabe que o digital veio para ficar, né? Agora, reafirmo com toda certeza, afirmo aqui com toda certeza, não existe campanha política só digital. A campanha política, ela é potencializada no digital, mas a campanha de verdade, especialmente a municipal, ela acontece na rua. Como assim? Como é que você pode explicar isso pra gente? Ela acontece na sola de sapato e na saliva gasta. De casa em casa, de casa porta em casa, de porta em porta. E aí você potencializa aquilo ali como? Levando aquelas imagens, levando depoimentos que acontecem. Por exemplo, candidatos que andam com microfone lapela, porque existem muitos depoimentos espontâneos bacana, que trazem emoção, que quem está em casa, que assiste, se identifica. Poxa, lá vem um candidato, aí a mulher abraça e diz, obrigada pela você ter aumentado a vaga na creche daqui do meu bairro, minha neta não tinha espaço e agora tem. Isso é um super depoimento, porque as outras mães que também tinham esse mesmo problema vão se identificar. Então, pode potencializar isso na rede social. Joyce, a gente fala, você cita esse exemplo positivo para o candidato que está na rua, mas na rua tem de tudo. Tá. Tem os prós e tem os contras. Né? Tem o adversário que vai aproveitar a oportunidade para gravar o vídeo Sim. das 7 pragas. Né? Então, e aí onde vem talvez o poder da comunicação, de desenrolar isso, porque vem a crítica também, né? E você é assessora, além dessa questão de ser estrategista, é assessora de imprensa também. Então, como lidar com essas situações da rua? Porque eu concordo com você quando, de fato, o voto ele é conquistado de forma direta neste olho a olho. Isso. Mas essa outra parte, quando um vídeo ele é gravado do outro lado, que mostra uma outra situação adversária, como é que se coordena isso? Valnúvio, a primeira coisa que a gente faz quando a gente é contratado, como estrategista político, eu estou falando, é uma entrevista em profundidade. Eu quero saber tudo sobre você. Se você, quando era pequeno, pegou uma laranja numa banca de feira. Porque seu adversário vai poder dizer, olha, ele pegou uma laranja na feira. E aí a entrevista em profundidade é um raio-x sobre tudo. Depois uma entrevista diamante, que aí é gravada, que são pontos interessantes que a gente quer potencializar.
A partir dessa entrevista, eu vou saber tudo sobre você. A partir disso, a gente cria vacinas. Né? A gente cria vacinas para saber o que é que pode ser que o adversário venha trazer. E aí é importante essa confiança do estrategista e do candidato. É importante que você, candidato, tenha confiança no seu estrategista para você contar realmente tudo. Para que nós não sejamos pegos de surpresa. Né? E aí a gente tenha realmente que gerir uma crise que poderia ter sido vacinada. Né? E aí a importância também, quando isso acontece, é inevitável, quando não tem como ter tido uma vacina, quando acontece uma coisa dessa, né? É importante você ter uma equipe de gestão de crise, porque é diferente de, porque você tem que responder as coisas na rede social. Sim, a rede social é importante você responder as pessoas, porque rede social não é televisão. Quem está ali conversando com você, ela quer uma troca, ela quer conversar com você. É importante você ter uma gestão de crise para você saber o que você deve responder e o que você não deve responder. Porque tem muito candidato em cidades pequenas, é muito impressionante como eles querem responder tudo. E eu sou a pessoa, eu sou totalmente avessa a estar respondendo tudo que o adversário diz. Porque eu acho que quem responde muito é quem está comendo poeira. Sabe? Eu acho que é perder tempo de estar mostrando coisas positivas e responder. É isso que ele quer, é isso que o adversário quer, que você pare um tempo para você respondê-lo. Mas se for uma coisa inevitável, que você tem que responder, a verdade é sempre a melhor saída. Esse é um ensinamento muito importante, né? A verdade realmente como sendo ali o ponto principal. A gente está conversando com Joyce Moura, que é estrategista política, jornalista, assessora de imprensa, enfim, tem essa experiência também voltada para mulheres na política. E falando dessa coisa de ligar as ruas com o digital, com essas redes sociais, Sim. enfim. Qual é o momento que você acha que o político ele precisa, ou a mulher, ela na política, né, ela precisa vir com mais firmeza? Ela precisa se colocar, se postar ali como candidata, sem falar em aspectos do calendário eleitoral. Mas quando é que ela precisa realmente se impor como candidata, como uma pessoa que está ali para concorrer de igual com os demais adversários? Eu acredito que o candidato tem que se posicionar sempre. Você falando agora, eu me lembrando que eu falo muito isso para minhas clientes lá de outro estado, e elas acham que se posicionar é atacar o outro. Mas quando eu digo se posicione, é você se posicionar para que as pessoas saibam quem você é. Porque eu não vou votar em você sem eu saber quem você é, o que é que você defende, as bandeiras que você levanta, as pautas que você defende. Eu não vou saber quem é Vonúvio se você não me fala. Se você não se posiciona sobre assuntos que estão se falando no momento. Você tem que se posicionar, sim. Eu tenho que saber qual a sua posição sobre o que é que tá saindo no Jornal Nacional. Um exemplo agora, do Rio Grande do Sul. Eu tenho que saber a sua posição sobre isso, eu tenho que saber a sua posição sobre economia, eu tenho que saber a sua posição sobre o que é que está acontecendo lá na sua cidade. Porque só assim eu vou conhecer o meu candidato. E aí ontem eu falava, eu até gravei um vídeo, nós temos 5 tipos de eleitores. Nós temos o eleitor que vota em você, que normalmente é aquele militante que leva sua mensagem para lugares, às vezes, que você nem vai chegar. Nós temos os que estão propensos a votar em você. Nós temos os indecisos, que são muitos. Temos os que estão propensos a não votar em você. E temos os que não votam em você de jeito nenhum. Com quem você deve investir energia? Nos indecisos, nos que estão propensos a votar em você e fortalecer o vínculo com aquele que já vota em você. Isso é muito importante, porque tem candidato que diz assim, fulano já vota em mim, não vou mais nem lá. Mas você acaba perdendo seu eleitor. E esses militantes, essas pessoas que votam em você, são extremamente importantes. Eles estão ali na base da pirâmide da mobilização, porque são eles que vão dar eco à sua mensagem. São eles que vão levar a sua mensagem, a sua narrativa, as suas ações para pessoas, às vezes, que nem votariam em você. Mas você sabe que existem estudos
que muita gente vota por referência. É tanto que, quando chega lá no finalzinho da campanha, você pode prestar atenção, começam os políticos a colocarem depoimentos de pessoas, fulano, eu voto em fulano por isso, isso e isso. E, normalmente, pessoas de referência na cidade. Porque muita gente vota por referência. Eu não tenho em quem votar, mas Vonúvio vota em fulano. Vou votar nele, que eu gosto de Vonúvio, acredito nele, acredito que ele decide bem. Existem pesquisas sérias que dizem que muitas pessoas votam por referência. Então, isso é uma prova social. Existem muitas... Depois você me disse, não é verdade? Quando chega assim, nos 20 últimos dias de campanha, começam os depoimentos. Eu voto em fulano por isso, pessoas de referência. Por quê? Porque essa militância tem que ser nutrida. E existe, infelizmente, candidatos que esquecem das pessoas que votam. Fulano já vota em mim, eu não vou mais nem lá. Mas você tem que nutrir essa militância, porque é ela que fortalece a sua mensagem. Joyce, você estava contando aqui que esteve aqui na TCM durante um tempo fazendo o cenário político. Sim. Foi a primeira mulher Foi. A comentar política aqui em Mossoró? Fui. Encontrei Estela ali e falei que semana passada eu fiz uma live para falar sobre a minha trajetória, porque eu estou vendo na internet com alguns produtos sobre marketing político, comunicação política, né? Vendendo alguns produtos. E aí eu fui falar um pouco de mim para as pessoas que estavam chegando. Está chegando muita gente na minha rede social e eu fui falar um pouco de mim para as pessoas que estavam chegando. E aí eu falei, minha gente, o último lugar que eu fui deixar meu currículo em Mossoró, quando eu cheguei de Campina Grande, foi a TCM, porque eu não queria fazer TV, porque eu morria de vergonha, né? Mas foi o primeiro lugar que me chamou, porque quando eu sentei com Dona Zilene, que ela disse assim, minha filha, você gosta de quê? Aí eu disse de política. Ela disse, pronto, não tem em Mossoró nenhuma mulher que fale sobre política. Vamos. Aí eu, ai meu Deus do céu, ela, venha, você vai fazer a produção, aí você vai analisar, era nosso saudoso Nilo Santos, mestre maravilhoso. Julierme era repórter à época. Uhum. E aí eu fiz 2 dias de produção. No terceiro dia, vá para a bancada. Ai, meu Deus do céu, era muito nervosismo. Mas o nervosismo é só nos primeiros minutos, né? Os primeiros 5 minutos. Depois está em casa. Sempre fica nervoso, mas depois a gente fica em casa. E aí, fui a primeira mulher a falar de política aqui em Mossoró. Você saiu para fazer campanha? Saí para fazer campanha. E aí, permaneceu lá? Aí permaneci, porque é uma coisa que é de sangue. Mas aí você diz que nunca esteve... fora esse período aqui no cenário político, numa redação de jornal, de rádio, de TV. E essa comunicação de rádio e de TV da campanha eleitoral é diferente do dia a dia. Sim. E como é que você consegue compilar isso? Porque você, com a sua experiência, você vai direcionar ali aos redatores dos programas de rádio, de TV. Como é que deve ser esse cuidado para um lado e para o outro, para quem vai apenas ouvir e para quem vai assistir? O que eu sinto falta, Vonúvio, é porque eu sempre ouço pessoas que fizeram jornal impresso, né? Que foram repórter de jornal impresso, que eles falam com muito amor. E eu sinto falta de não ter feito essa coisa da redação. Eu fui direto para um portal de notícias e a gente sabe que é diferente, os textos são totalmente diferentes. É tanto que hoje, a gente fazendo assessoria, quando a gente vê um texto muito grande, a gente diz, não, reduza porque o povo não lê, né? As pessoas não leem, então reduza. Então já sou muito programada para fazer o texto objetivo de que vai dizer tudo num texto curto, que é a mesma coisa do vídeo da internet, né? Que hoje a gente tem... Semana passada, eu acho que o Instagram passou por uma modificação que eles vão investir nos stories, eles estão fechando o feed, acho que, não sei se você já notou, mas ele está tendo pouca entrega de feed para as pessoas. Eu, pelo menos, não estou recebendo, na minha timeline não está passando quase nada. E aí eles estão investindo em vídeos muito curtos, porque eles têm estudos de que as pessoas só se retêm até no máximo 13 segundos. Então você tem que dizer o que é importante ali naqueles 13 segundos, depois você continua falando. Era o que eu ia perguntar sobre essa comunicação mais rápida, instantânea das redes sociais, do próprio Instagram, que eu acho que é o que mais vai movimentar, fora o TikTok, mas enfim. Tem essa comunicação mais rápida, instantânea. Mas a outra comunicação, é aí onde eu quero saber de você. Essa outra comunicação, aquela tradicional do rádio e da televisão, como é que ela precisa ser para... Porque assim, claro que hoje com essa dinâmica das pessoas, dessa velocidade das redes sociais, isso talvez migre lá para a televisão, porque se um programa começar
sem aquele gancho, Sim. a pessoa tende a não prestar atenção. A minha sorte é que eu vim do analógico, né, Vanuva? Aí eu sei. Talvez quem vá saindo agora, que já saia do digital, não tenha isso. Mas a sorte é que eu vim do analógico, então eu tenho essa noção. Eu sei que a rádio é uma forma diferente, é uma mensagem diferente, TV é diferente, rede social é uma linguagem diferente. O que é diferente nisso tudo? Vamos lá. Rede social. Quem está na rede social quer entretenimento. Ninguém entra na rede social para ver nada sério. Se você coloca no TikTok um político dizendo bom dia, meus amigos e minhas amigas, vai embora. Passa. Então você tem que ter esse olhar, você tem que transmitir a notícia séria, mas de forma leve. Porque é o que eu sempre disse. Eu sempre, eu aceitei o desafio de fazer o cenário político porque eu queria falar de política de forma leve. Porque eu acho que quando a gente fala assim, política, o povo já diz assim, lá vem. Coisa séria demais, coisa chata. E eu não acho isso. Eu acho que tem que falar de forma séria, porque é séria, mas de uma forma leve. Então, rede social é entretenimento. Você entra na rede social, às vezes você está tão exausto e você entra só para ver os rios para rir. Né, para ver. Então, se você vai colocar uma coisa de política ali, você não vai colocar nada sério demais. Você vai colocar uma informação de uma forma leve. Você não vai fazer... mas tem candidato que diz assim, mas eu não quero ir para o TikTok porque é só dancinha. Não é só dancinha. A gente vai transformar o seu conteúdo de uma forma leve para que as pessoas se retenham naquilo ali. Né? Aí, rádio. Rádio a gente sabe que é um público mais popular. É um público que gosta, que tem uma linguagem mais simples. Então, a gente vai levar para esse caminho. Né? TV já requer mais imagem. Né? TV já requer mais o visual. Né? E releases para a imprensa já requer uma coisa maior, com mais profundidade, com valores, com dados. Sabe? Eu sempre defendo muito, no marketing político, a questão de falar do benefício e não do valor. Eu sempre defendo muito, eu não quero saber se você gastou 100 milhões para fazer isso. Eu quero saber o que é que aquela UBS, o que é que aquela UPA vai levar de benefício para quantas pessoas. Será que eu quero saber que Dona Maria foi lá e foi bem atendida? Eu gosto de histórias. E eu acho que as pessoas se conectam com histórias. Eu gosto muito de história, Vanúvio. Eu acho que isso vem muito do meu primeiro emprego, que foi lá no programa eleitoral, porque a gente contava muitas histórias das pessoas que eram beneficiadas com as ações do governo e falava dessa emoção de receber o benefício. Muito que é a questão de você falar com o coração que você ganhou uma casa do governo do Estado. Era o meu sonho ter uma casa própria. E eu ganhei isso do governo do Estado, do que você falar, governo do Estado gasta milhões doando casas para não sei quantas pessoas. Olha a diferença de você colocar a história de Dona Raimunda, que não tinha onde morar, com 8 filhos, e agora tem onde morar, pelo um benefício que veio do governo. Joyce, essa nossa entrevista ela quase não aconteceu porque você está cursando psicologia, não é isso? Então teve que ajustar os horários aí. Exatamente. Por que você foi estudar psicologia? É para agregar esse seu trabalho ou não? Ou você já está vendo aí outros rumos profissionais? Olha, Ivaldo, eu sempre tive vontade de fazer psicologia. Sempre foi uma opção. Eu acho que como alimento para a alma. Quando eu estou na faculdade, e olha, eu tenho 42 anos, né? Meus colegas de sala têm 19, 20. Uns boyzinhos, né? Uns boyzinhos. E eu acho interessante essa troca de olhares, de experiências. Tem muita gente de fora, sabe? Eu aprendo muito com eles. Eu penso em trabalhar com psicologia, mas também acredito que vai agregar muito na comunicação. Porque a comunicação é psicologia, especialmente a comunicação política. Né? Se a gente não entende de pessoas, se a gente não gosta de pessoas, a gente não faz comunicação política. Se a gente não gosta de gente, a gente não faz. Candidato não é político se ele não gosta de gente. E nós que fazemos comunicação política, a gente não faz se a gente não gosta de pessoas. É muito forte isso. E você fala aqui na nossa conversa que
para você ter um direcionamento correto nesta campanha eleitoral, tem que ter aquela pesquisa, que ela vai qualificar todo o discurso, Sim. as narrativas, enfim. E é preciso também ter esse conhecimento, né, da mente, enfim, disso tudo. Exatamente. Mas aí você também me diz aqui, antes de começar a nossa entrevista, que neste ano não vai fazer campanha eleitoral. Não vai fazer... Full time. Ou não vai... ou vai fazer de outro jeito. Eu não vou fazer campanha full time. Campanha full time é aquela que eu já fiz muitas vezes, de ir para as cidades, passar meses lá, acompanhando o candidato e tal, que é enriquecedor demais. É maravilhoso e eu aconselho para todo mundo que está começando. É um mundo que você aprende. É quando você começa a olhar para as pessoas de uma forma diferente. É quando você começa a se colocar mais no lugar do outro. E aí você passeia por vários setores da comunicação, você conhece pessoas, você faz networking. É muito importante fazer campanha full time. Mas eu já tenho 42 anos. Ela é nova ainda. Eu sou uma jovem senhora. Mas eu estou fazendo consultorias. E aí a minha consultoria é uma consultoria que é do planejamento da análise SWOT, da análise da pesquisa, da entrevista em profundidade, do planejamento das ações de rua, do planejamento da rede social, até lá 6 de outubro. Você não vai estar lá na cidade, você não vai estar com o político, não mas vou estar é esta lá. orientação que você vai passar. Mas essa orientação, sim. Essa orientação toda planejada, começo, meio e fim, e lógico que com disponibilidade para os ajustes, porque a gente sabe que a campanha é flexível, tudo pode acontecer, né? Não é engessado. Essa consultoria que você faz, ela é virtual? Sim. Mas como é que você consegue, através deste ambiente virtual, né, trazer o seu conhecimento analógico, já que a gente estava falando sobre isso, para o digital também e captar a emoção? É possível captar a emoção? O que você deseja, o que você pretende atingir através desse contato sem ser pessoal com o político? Mas essas que eu estou fazendo, por exemplo, que eu não vou pegar mais, a minha cota já está ok. Até porque só são 24 horas o dia, né? Exatamente. Eu já fui a essas cidades todas, algumas vezes. Já conversei, já juntei aquele grupo, já conheci pessoas, já fiz o nosso teatro invisível, de andar pela cidade ouvindo as coisas. Tem isso também? Tem, Vonúvio, tem tudo isso, que ninguém me conhece, né? Assim, essa menina... O pior que as cidades que eu faço consultoria, o sotaque é diferente, né? Aí não tem como dizer, essa menina é de fora, porque eu falo logo bom dia, boa tarde. De Mossoró. Não tem essa então quer dizer que tem esse trabalho de espiã mesmo, para ver o que o povo tem um trabalho de avaliação do que as pessoas estão falando sobre o nosso candidato. Não é só aquela reunião no Meet ali que você vai pegar? Eu gosto de sentar num restaurante, de sentar numa sorveteria, de ir a um salão de beleza, de ouvir, de conversar. Nessas cidades que eu estou fazendo, não tem Uber. Mas em cidades que eu já fiz que tem Uber, eu converso com os motoristas de Uber para saber. Gente que gosta de conversar. Para saber o que é que está se falando, o que é que isso, porque a gente colhe muita informação dessas pessoas. E é muito importante, porque é a voz da rua. Então, esse trabalho que você direciona agora para a consultoria não vai ser totalmente à distância? Não. Por exemplo, essas cidades que eu já estou acompanhando há algum tempo, né? Eu vou a cada 6 meses lá. Eu vou a cada 6 meses e a gente tem um contato muito próximo, sempre. Mas eu vou a cada 6 meses, que é para ir vendo como é que está sendo agregado, as coisas estão se agregando, estão se fortalecendo. E você agora como psicóloga, futuramente psicóloga, né, vai ter mais propriedade para alguns aspectos, né, desses que a gente já falou aqui ao longo da campanha. Você acha aí que isso vai acontecer ou você vai abandonar essa profissão da política? É isso aí, só o futuro e Deus vai dizer. Porque a preço de hoje eu estou muito empolgada com a psicologia. Mas eu amo muito fazer comunicação política. Eu gosto demais. Foi o que eu escolhi lá com 6 anos, né? E por que não ser uma candidata? Não. Por que não concorrer? Não, acho que não tenho esse perfil de ser candidata. Prefiro ficar nos bastidores.
É tanto que tem muita gente, a mãe disse assim, Joyce, eu acho que quando você sair aqui em Mossoró, o povo vai achar que, Joyce, você tá morando aonde? Porque eu não sou uma pessoa de sair muito, de rua, dessas coisas. Eu sou mais dos bastidores e eu gosto disso. Vanúvio, eu analiso muito. Eu já fiz cursos de comunicação não verbal, vários. Então, eu analiso muito as pessoas. Eu tive um namorado que ele dizia, eu ficava conversando com ele, olhando nos olhos, e a gente sabe que quando a pupila dilata, a pessoa está mentindo, né? Ah, é? Meu Aí Deus. ele dizia assim, lá vem ele olhar no meu olho. Quando eu começava a olhar, ele dizia, para de olhar no meu olho para ver se minha pupila está É mentira. para ver se minha pupila está dilatada. Meu Deus. Porque eu sou dessas que fico olhando os pés. Se eu estou nos ambientes, eu fico observando os políticos. Fico olhando os pés para onde estão apontando, fico olhando os gestos da mão. Se está falando, o gestual está combinando com o que está falando. Porque às vezes, e principalmente em propaganda, se você prestar atenção, tem muita gente que diz assim, essa coisa é maravilhosa. Aí balança a cabeça que não. E estou falando uma coisa maravilhosa. Ou estou falando de uma coisa feliz e estou com a cara cerrada. Sabe? Então, eu presto muita atenção nisso. Eu presto atenção em como a pessoa está sentada, como está posta, como estão os pés, se está querendo fugir. Se eu estou conversando com você aqui, você está com os pés de lado querendo fugir de mim, se você está com aproximação verbal ou afastamento corporal, né? Porque tem muito essa questão. Às vezes, você está incomodado com alguém e você se afasta um pouco assim, e você nem percebe, mas isso aqui quer dizer alguma coisa. Você era para ter dito isso no começo da nossa entrevista, porque agora eu fiquei... Eu já querendo dar uma aula de comunicação não verbal, né? Eu já vou melhorar aqui minha postura, né? Era para ter feito esse questionamento no começo da nossa conversa aqui, vou melhorar aqui para, né, enfim, não ser também avaliado. Minha pupila, não sei se você... Não está dilatada. Enfim, bem, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, Joyce, é uma imensa satisfação tê-la aqui no nosso TCM Podcast, mas eu queria saber qual foi a campanha que lhe marcou mais em tudo que você fez, todo o trabalho de planejamento, do começo, do meio e do fim. Qual foi essa campanha? E saber qual foi a campanha que você acha que poderia ter sido positiva em questão de votos, de vitória, e a campanha que você foi vitoriosa nas urnas, mas que poderia ter sido melhor. Que foi vitoriosa nas urnas ou que não foi? A que foi vitoriosa nas urnas, né, e que você poderia ter feito algo mais, ou poderia ter melhorado mais, ou essa campanha já é perfeita, ou aquela que você não ganhou, mas se sentiu, não ganhou nas urnas, mas se sentiu vitoriosa pelo trabalho que fez. Acho que a campanha que me marca muito é a primeira, que foi lá onde eu descobri que eu queria ser, o que eu queria ser, o que eu queria fazer. Isso me marca em um lugar, né? A campanha de 2012 aqui, a municipal, para prefeito, foi uma campanha extraordinária, que a gente fez tudo muito lindo, que foi uma campanha belíssima, que infelizmente não foi vitoriosa, mas foi uma campanha do ponto de vista do marketing, da emoção que a gente passou, da conexão que a candidata tinha com as pessoas, de tudo que foi proposto, especialmente por parte da candidata, que ela consegue essa conexão com as pessoas. Foi uma campanha extremamente marcante para mim, a campanha de 2012 aqui em Mossoró. E essa campanha de 2020, vitoriosa, também me marca em um ponto, nesse lugar de ser uma mulher que tinha receio de ser candidata e que percebeu que ali era o lugar dela, que ela poderia sim ser prefeita. E essa de 2012 já era política e já sabia, já tem um lugar marcado, sabe que existe, que ela tem espaço. Mas essa de 2020, ela achava que não era o lugar dela. E ela percebeu que ela está no lugar certo. Também com o seu trabalho. Com o meu trabalho. Com o meu trabalho e eu digo meu trabalho, mas não gosto de falar muito assim, porque é uma equipe e é uma junção. Se não tivesse a candidata disposta a me ouvir, disposta a fazer alguns apontamentos, alguns ajustes, e claro, com a autenticidade dela. Porque se você não for autêntico, Vanúvio, o eleitor percebe. Essa palavra está se repetindo assim constantemente nas nossas conversas. Autenticidade. Sim.
Tem que ser autêntico. Tem que Político ser autêntico. Não pode ser uma farsa Não ali de pode. momento. Tem que ser autêntico. A autenticidade, para mim, está ali no pilar e um dos primeiros. Porque o eleitor percebe. Percebe muito facilmente, porque você é muito raso se você não for autêntico. Você tem que ser autêntico. E essa pessoa, essa candidata de 2020 é extremamente autêntica. Ela gosta de estar no meio do povo. Eu me lembro muito de Eduardo Campos, que eu tive o prazer de conhecer. Tive a satisfação de trabalhar com pessoas que trabalhavam com ele na campanha presidenciável, que infelizmente ele faleceu. E uma das pessoas que trabalhava com ele no marketing disse assim: Eduardo une 3 características que um político tem que ter. Ele é um bom articulador político com políticos, ele gosta de gente e ele é autêntico. E a gente percebe muito isso no filho dele, João Campos. Que está prefeito. Que está prefeito de Recife. E que tem um futuro aí Exatamente. Brilhante pela frente. Joyce, qual é a mensagem que você deixa aqui para quem está nos acompanhando, nesse seu lado profissional, de cuidar também de imagens de mulheres políticas, enfim, uma mensagem para as mulheres que querem entrar na política, mas estão com receio, enfim, o que você pode dizer sobre a presença das mulheres no meio político? Vá. Você, mulher, que tem vontade de ser política, vá, com medo e tudo. Com medo e tudo, porque é o seu lugar. É o seu lugar de fala, é o seu lugar onde você deve estar. Você não está tomando o lugar de ninguém e nós temos que ocupar esses espaços para que nossas pautas sejam realmente vistas da forma que ela tem que ser vista, da forma que ela tem que ser sentida. Porque só nós, estando nesses lugares, é que nós vamos ser bem representados. Joyce Moura, jornalista, estrategista política eleitoral, muito obrigado por ter vindo aqui no TCM Podcast. Eu que agradeço, Vanuva. Um prazer enorme estar aqui e falar sobre isso, falar para as mulheres, falar para os políticos, falar para a população em geral. Outra coisa que eu queria deixar, você eleitor, vote. Por favor, vote e preste atenção em quem você votou. Não vá lá só votar e esqueça. Vote. O voto é muito importante. Eu sempre fui muito empolgada. Eu fico nervosa quando eu vou votar. Porque eu gosto de votar e eu acredito que o voto é sim uma ferramenta de mudança. Então, você eleitor, não deixe de votar. Vá às urnas, escolha quem deve representar você. Não deixe que ninguém escolha por você. Obrigado, Joyce. A você de casa, a você que nos acompanha aqui no TCM Podcast, muito obrigado, né, por este tempo dedicado. Continue acompanhando o nosso tcmnoticia.com.br. Até o nosso próximo TCM Podcast. Um abraço.